Olá, meu nome é Consuelo Garcia Correia, sou enfermeira, doutora em enfermagem e conselheira do Corém São Paulo na atual gestão 2015 a 2017. Participo como membro da Câmara Técnica e sou coordenadora do Grupo de Trabalho de Sistematização da Assistência de Enfermagem, o GT-SAI. O Corém São Paulo tem tido uma preocupação importante com essa temática, considerando que o processo de enfermagem é uma proposta que traz uma grande modificação no processo de trabalho da enfermagem e que promete oferecer ao profissional que utiliza a qualidade da assistência, a individualização da assistência do paciente. Entretanto, é um grande desafio para as instituições, para os profissionais, e o Corém entende essa proposta e por isso hoje estamos aqui para discutir essa temática. Vou apontar alguns aspectos que se referem à importância e aplicabilidade da sistematização do processo de enfermagem. Vocês podem observar que nós utilizamos o termo sistematização da assistência de enfermagem e processo de enfermagem de forma variada. Na verdade, o termo sistematização da assistência de enfermagem, ele é reconhecido em nosso meio, né? No Brasil, devido à história de implantação do processo de enfermagem que foi nomeada dessa forma. Se formos olhar na literatura internacional, o termo utilizado é o processo de enfermagem. Você não vai encontrar em bases de dados ou publicações internacionais o termo sistematização da assistência de enfermagem. Por isso, para essa aula, nós vamos considerar que os dois termos são similares ou sinônimos. Quando estamos falando de sistematização da assistência de enfermagem, se refere ao processo de enfermagem na prática assistencial. Quando falamos de processo, antes de entrarmos especificamente na questão do processo, ou não é objetivo nosso estarmos ensinando as etapas do processo, mas sim pontuando as questões que envolvem a atuação do enfermeiro com o uso do processo de enfermagem. Então, vale a pena refletir um pouco sobre essas três questões que nós estamos colocando. Primeiro, está claro para você o que é ser enfermeiro, o que é ser auxiliar de enfermagem, o que é ser técnico de enfermagem? Está bem definido, bem delimitado na sua prática profissional qual é o seu papel diante da equipe? Ou seja, as suas funções estão bem estabelecidas dentro da equipe e a equipe sabe reconhecer o papel do enfermeiro e quais são as ações específicas da equipe de enfermagem na assistência ao paciente? E, principalmente, o que você consegue verificar de forma concreta de resultados dessa assistência enquanto enfermeiro, enquanto ações que a enfermagem propõe para o paciente. Isso está sendo efetivamente evidenciado na assistência à saúde ou isso está ficando num contexto mais amplo da equipe? São questões que são importantes de pensar, né? Porque isso remota ao quanto é importante você usar um referencial próprio da enfermagem, que é o processo de enfermagem, a qual nós vamos discutir. Então, nós sabemos, né, que a profissão houve um grande avanço dentro da enfermagem enquanto ciência, enquanto conhecimento nas últimas décadas, e que, ao mesmo tempo em que isso desenvolveu a profissão, né, trouxe um crescimento principalmente quantitativo dos profissionais de enfermagem na nossa realidade, ao mesmo tempo traz questões de desafios para o profissional, porque a complexidade da assistência de enfermagem e a responsabilidade também cresceram proporcionalmente a esse avanço. Então, hoje, o enfermeiro se depara com questões importantes, como, por exemplo, definição de que cuidados estão, quando falamos de cuidado de enfermagem, estamos falando de que cuidado exatamente, né? Qual é a abrangência desse conceito?
Quando o enfermeiro atua, ele é responsável por identificar as demandas de cuidado do paciente. Então, não é mais possível desenvolver um trabalho baseado em tarefas, em procedimentos. Isso não cabe mais dentro da enfermagem. Hoje, o enfermeiro e a equipe têm que identificar o que o paciente precisa e, consequentemente, propor ações adequadas que estejam baseadas em prática baseada em evidências. Então, ao mesmo tempo em que a enfermagem se tornou mais complexa e a responsabilização maior, consequentemente, o enfermeiro tem que estar mais capacitado e a equipe também. Os protocolos ajudam muito nisso, mas eles são a base. É preciso que haja um processo de tomada de decisão. Nesse sentido, está claro pela literatura que o processo de trabalho do enfermeiro é um processo bastante amplo, bastante complexo, porque ele envolve multidimensões. O cuidar envolve minimamente 4 grandes dimensões: o assistir, o investigar, o educar e o gerenciar. O que acontece na prática é que, devido ao excesso de funções que são atribuídas ao profissional de enfermagem, em especial ao enfermeiro, ele acaba assumindo a função de gerenciamento de uma forma mais efetiva e delegando a função assistencial mais ao profissional de nível médio, sem, muitas vezes, ter condições de estar acompanhando essas ações que são desenvolvidas na assistência. Isso gera uma série de questões para nós profissionais, né? A primeira questão é que nós estamos num contrapeso difícil entre o modelo em que somos formados, que é um modelo do cuidado, que é um modelo onde o enfermeiro usa um conhecimento adquirido para fazer julgamentos das situações e, consequentemente, usar pensamento crítico e tomar decisões. E, ao mesmo tempo, quando chegamos na prática, nós temos modelos que não correspondem a isso. O que nós temos na nossa prática, herdado tradicionalmente da nossa profissão, é que houve uma divisão social e técnica do trabalho. E essa divisão traz consequências sérias para a equipe. Por exemplo, para o enfermeiro acaba assumindo um papel de organização de pessoas e de ambientes e perdendo o seu papel diante do cliente, da assistência direta. E, com isso, o comprometimento da relação do enfermeiro com o paciente ocorre e a prática é feita muito em cima de rotinas e procedimentos técnicos que não atendem especificamente ou individualmente e comprometem a qualidade da assistência. Então, normalmente quando nós conversamos com os profissionais sobre essa questão, essa primeira figura mostra bem como o profissional se sente. Uma formiguinha carregando um pacote de bolacha nas costas. É assim que o enfermeiro está na prática, né? Na grande maioria das situações. Ele é um multitarefas, multifuncional, assume todas as responsabilidades que envolvem a assistência de saúde e não somente a assistência de enfermagem e, consequentemente, ele perde o foco daquilo que é seu. Com isso, ele não consegue atingir essa segunda situação, que seria a situação de realização, ou seja, uma situação em que eu desenvolvo cuidado com o paciente e consigo visualizar o resultado disso. Essa situação foi aquela para a qual nós entramos na profissão. Nós escolhemos entrar na enfermagem para prestar atendimento à população, para oferecer resultados de saúde. E normalmente nós estamos, né, na prática hoje fazendo N outras funções que não nos permite desenvolver esse papel principal que é o que é proposto dentro da atuação da enfermagem. Então é preciso que a gente olhe para isso. Por que nós temos tantas atividades sob nossa responsabilidade? Será que essas atividades, essas bolachas todas, dizem respeito especificamente ao enfermeiro? O que disso pode ser avaliado para que permita que o enfermeiro realmente focalize a sua atenção na assistência de enfermagem junto com a equipe? Essa é uma questão que precisa ser pensada. E quando se fala de qualidade de enfermagem também, existe tradicionalmente uma noção de que o bom enfermeiro, o enfermeiro competente é aquele que sabe fazer, né? O bom auxiliar, o bom técnico, aquele que faz tecnicamente um procedimento perfeito. Mas, no que diz respeito ao enfermeiro,
tanto quanto saber fazer adequadamente o procedimento, principalmente procedimentos de alta complexidade, são importantes, como também, acima de tudo, saber pensar sobre aquilo, saber analisar o contexto, saber identificar o que é prioridade, tomar decisões importantes na prática, que acontece de forma dinâmica e que exige muito do profissional. Essa é uma habilidade tão importante quanto saber fazer e precisa ser agregada para garantir a qualidade. E é para isso, esse é o papel principal que se entende que o enfermeiro tem. O pensar, o avaliar o resultado das ações e, acima de tudo, assumir a responsabilidade sobre esses resultados. Então, nesse sentido, quando se fala de qualidade, né, e o modelo de qualidade segue isso, a qualidade é uma coisa que deve acontecer continuamente, num processo eterno de planejar as ações, agir, checar a execução ou a implementação dessas ações e reavaliar para se começar novamente esse processo. Fazendo isso, em qualquer situação de trabalho, você vai garantir uma melhoria contínua de desempenho e garantir resultados positivos, que vão só se somando nesse sentido. Então, o troféu da qualidade, ele não é uma coisa que está posta no momento, ele é uma coisa dinâmica e que tem que acontecer através desse processo contínuo de avaliação, ação e planejamento. Nesse sentido, qualidade em saúde é proposto por 3 elementos importantes por Dona Bédia. É proposto como a qualidade depende de saúde dos recursos, né, da estrutura, em especial recursos humanos, mas não é isso que garante qualidade, não é a estrutura física da instituição, né, mas acima de tudo, a gente fala o capital humano, que só é significativo e produtivo e eficiente quando ele segue processos de trabalho adequados e tenha capacitação para isso, e que isso seja avaliado continuamente através de resultados e reconsiderados nesses processos. Então, a parte de processo, ela é muito mais importante do que a parte de estrutura, no que se fala, quando se pesa a questão da qualidade. E para a enfermagem, a questão de processos é uma questão que precisa ser vista com cuidado, né? Para que as ações não sejam repetitivas, tarefeiras e rotineiras, sejam pensadas e decididas a partir de processos de trabalho. Nesse sentido, nós temos que nos preocupar hoje para que a enfermagem tenha visibilidade, para que a enfermagem tenha condições adequadas, é preciso pensar em resultados, em clarificação, em evidenciamento desses resultados. E o resultado, a gente sabe que depende de alguns fatores importantes. Claro, em primeiro lugar, o resultado depende de quantitativo de pessoal. Então, a enfermagem tem um problema crônico em relação à questão de quantitativo, de número de profissionais. Sempre o dimensionamento é um desafio para todas as instituições, no serviço público ou privado. Mas não basta apenas o dimensionamento. Esses profissionais em quantidade adequada, de acordo com a demanda que é crescente no serviço de saúde, ele precisa ter a quantidade adequada, mas também tem que ter qualificação, né? E esse é um processo que dentro da questão da qualidade também é contínuo, exige um movimento constante de reavaliação e de readequação. Além da qualificação e da quantidade de profissionais, nós precisamos pensar também em ambiente de trabalho. Isso é decisivo no que se diz respeito a resultados. O profissional que não estiver motivado e não estiver satisfeito com o seu trabalho, ou seja, aquele que está sobrecarregado e não consegue ter retorno daquilo que desenvolve em termos de realização, de satisfação profissional, de condições de retorno financeiro e pessoal e profissional, ele não vai desenvolver um bom trabalho, ele não vai trazer resultados, é a questão da eficiência, né? Então, tudo isso é pensado em termos de qualidade e por isso que tudo isso é pensado do ponto de vista do processo de enfermagem. Para que a gente busque essas questões que a enfermagem precisa, que é evidenciar resultados e com isso garantir a visibilidade dentro do contexto da assistência à saúde, nós precisamos utilizar a questão legal que rege a nossa profissão. Normalmente, quando se fala em legislação, a gente fala
e pensa numa questão punitiva, numa questão de obrigações apenas, de deveres e responsabilidades, sem que haja a parte positiva nesse aspecto. Então, nós temos que começar a pensar que a legislação traz pontos que nos favorecem na hora de buscar essas questões de garantia de qualidade na assistência. Então, a lei do exercício profissional, né, precisa ser conhecida minimamente, o decreto que regulamenta essa lei, que é o 94406, o Código de Ética de Profissionais de Enfermagem, o próprio Código de Defesa do Consumidor, os princípios do SUS, tudo isso pode ser utilizado pela enfermagem na organização do seu trabalho e também num posicionamento de ajudar na argumentação da discussão daqueles elementos que nós citamos, no quantitativo de profissional e a qualificação do profissional e a satisfação no ambiente de trabalho. A lei do exercício, rapidamente, né, não estamos aqui discutindo legislação, mas a lei do exercício, em relação ao processo de enfermagem, ela aponta alguns elementos importantes. Então, no artigo 8º do decreto, né, que regulamenta a lei 7498, nós temos que é privativo do enfermeiro diversos itens, entre eles, na linha C, é privativo do enfermeiro planejamento, execução, avaliação, ou seja, do serviço de enfermagem, ou seja, o papel gerencial está previsto na legislação. A única questão que precisa ser usada na discussão dentro da instituição é que a parte gerencial do enfermeiro diz respeito ao serviço de enfermagem e não ao serviço como um todo. Então, não faz parte da atividade gerencial do enfermeiro o gerenciamento dos demais serviços. Então, se para assistência de enfermagem é necessário que haja um serviço de farmácia que atue adequadamente, a dispensação de medicação seja feita adequada, a enfermagem não pode assumir problemas na dispensação. Assim como não pode assumir problemas na questão de faturamento da instituição, ou na questão do fornecimento de roupas para a unidade, ou da estrutura de manutenção da unidade, ou das questões administrativas. Então, a enfermagem precisa parcialmente atuar nessas questões como parceiro, como colaborador, entretanto, não deve assumir a responsabilidade sobre isso. Por quê? Porque senão os demais itens da legislação, que são funções privativas do enfermeiro, deixam de ser cumpridos. Não é possível fazer coordenação e planejamento de todo o serviço e, ao mesmo tempo, fazer consulta de enfermagem, fazer prescrição de enfermagem, oferecer cuidados aos pacientes de risco, oferecer cuidados a pacientes de maior complexidade. Então, é aquela questão, o enfermeiro acaba passando ou delegando ao profissional de nível médio essas funções assistenciais, o que prejudica muito a questão da qualidade. Nesse sentido, né, o Código de Ética aponta alguns artigos que também são significativos e que a gente precisa pensar e utilizar na discussão da atuação do profissional. Ou seja, no artigo 12, né, e no artigo 16, está previsto a questão de assegurar assistência livre de danos e a continuidade dessa assistência. Então, como que o profissional de enfermagem vai pensar em segurança, em assistência livre de danos para o paciente, que hoje é uma realidade, uma necessidade extremamente discutida na assistência à saúde, se ele não está junto com a equipe na linha de frente, né? Então, essa é uma questão importante. O processo de enfermagem busca, né, levar o enfermeiro junto com a equipe na tomada de decisão do cuidado. Então, ele garante um pouco da segurança não só para o paciente, mas também para o próprio profissional. Tá? Então, a legislação ela aponta nesse sentido. Além disso, no Código de Ética, está prevista a questão do registro da assistência. A segurança também está evidenciada na documentação do cuidado. Não adianta você oferecer um cuidado de qualidade, um cuidado seguro, se isso não for registrado adequadamente. Um cuidado não registrado, não documentado, é um cuidado não feito. E isso é extremamente significativo e importante para a assistência à saúde como um todo, mas especialmente para a categoria da enfermagem, que deixa de evidenciar a sua atuação. A resolução COFEN, né, 358/2009, especificamente regulamenta o uso do processo de enfermagem na prática. E ela é a base de utilização para a fiscalização do Conselho. O
Conselho segue a resolução na hora de avaliar como está sendo desenvolvida a SAI nas instituições de saúde como um todo. E essa resolução, ela dispõe sobre a SAI e ela prevê que a SAI, o processo de enfermagem, deve ser executado em todos os ambientes onde ocorre a assistência de enfermagem. Então, isso não quer dizer... Isso tem que ser considerado em cada contexto clínico, mas as etapas estão descritas e são seguidas como referência para a fiscalização e para o profissional. A resolução 429 também, ainda finalizando essa questão da legislação, a 429 de 2012, que foi atualizada pela 514 de 2016, ela prevê e orienta a questão dos registros e da documentação. Então, toda a anotação, toda a documentação da assistência de enfermagem, ela está sendo orientada por essas resoluções, que servem como guias para a execução disso. Mesmo assim, ainda existem muitas dificuldades na prática, porque o profissional de enfermagem, ele tem aquela sobrecarga de atividades e a questão da documentação vai ficando muitas vezes difícil por questão de falta de tempo ou por questão de realmente não ser considerada como uma coisa importante para a assistência, o que é muito sério para nós enquanto profissão. Entrando na questão direta do processo de enfermagem, nós temos que entender de onde vem esse processo, né? Então, não foi o COFEM, o COREM ou que inventou o processo de enfermagem. O processo de enfermagem está dentro de um contexto do desenvolvimento, de um movimento que há mais de 50 anos que a profissão tem desenvolvido no sentido de criar uma ciência própria, um corpo de conhecimentos próprio. Se nós formos pensar a enfermagem em relação às outras profissões da área de saúde, nós somos uma ciência muito recente. Começamos com Florence Nightingale e essa ciência começou a ser desenvolvida de verdade no movimento das enfermeiras, das teorias de enfermagem dos Estados Unidos e enfermeiras canadenses e ao redor do mundo. Então, isso começou na década de 50 do ano passado, do século passado. Se nós for pensar nisso, a enfermagem é muito recente enquanto ciência, portanto, ela ainda está desenvolvendo seu conhecimento. Só que o conhecimento teórico, ele tem que sair da condição de conceitos e ideias e partir para a prática. Quando isso acontece, nós chamamos isso de tecnologia. E tecnologia pode ser feita em forma de produtos e em forma de processos. No caso, a sistematização, ela é vista como uma tecnologia de processo, onde o enfermeiro traz para a ponta, para assistência, para o cuidado, ele traz todo um conhecimento que é desenvolvido como referência para a enfermagem. Isso é muito importante, por isso a aplicação do processo de enfermagem ela é preconizada como uma referência para nós. Se nós formos pensar então na SAI, resumindo isso que a gente falou, a SAI é uma estrutura maior de processo de trabalho, onde o enfermeiro usa basicamente um conteúdo cognitivo, em que ele parte de uma referência construída, desenvolvida na sua formação, onde ele usa modelos de entendimento do processo de saúde e doença, e que ele, a partir do modelo biomédico, que é o modelo hegemônico, mas que não pode ser limitado a isso, ele acrescenta o modelo da enfermagem, que é aquela linha do cuidado biopsico-sócio-espiritual, integral, em que avalia a resposta ou as necessidades da pessoa em relação a ações de saúde. Então, ele parte desse referencial e ele usa o processo de enfermagem como uma estratégia de pensamento, de guia de pensamento. O processo de enfermagem não é o preenchimento do histórico da prescrição e da evolução. O processo de enfermagem é uma atividade intelectual que o enfermeiro faz quando ele vai ao encontro do cliente, avalia com a base no conhecimento que ele tem de identificação dessas necessidades, avalia a demanda, prioriza o que é necessário e propõe ações que sejam adequadas para o restabelecimento da saúde do paciente, para o cuidado desse paciente e, consequentemente, após essas ações realizadas por ele e pela equipe, ele avalia os resultados disso para rever essas ações. Isso é um processo intelectual, então não gasta tempo, acontece na cabeça do enfermeiro. O que gasta tempo e que precisa de recursos? A documentação disso.
Porque o enfermeiro costuma fazer naturalmente no seu dia a dia esse processo intelectual de avaliação de necessidades. Mas se ele não registra, isso não é documentado, o que se registra é apenas as atividades de tarefeiras, de rotina, o que exclui, então, um processo intelectual disso. Então, fazer SAI é pensar no cuidado e tomar decisão. Documentar a SAI é um outro momento. Os dois são importantes. No processo intelectual, isso acontece na dinâmica da interação com o paciente. A documentação é que pode acontecer num momento à parte. E essa documentação tem que ser viabilizada com recursos necessários. Então, precisa ter um número de enfermeiros adequados, precisa ter uma equipe que seja adequada àquela demanda de pacientes e precisa ter instrumentos que facilitem. Hoje, com o prontuário eletrônico, esse processo de documentação é muito facilitado desde que o enfermeiro esteja ambientalizado com o registro nos prontuários eletrônicos. Então, para isso, é preciso que o enfermeiro seja instrumentalizado, tanto para pensar quanto para usar os recursos que tem e otimizar esse uso. Para isso, é preciso de competências desenvolvidas. Então, o enfermeiro precisa ser instrumentalizado, não só na formação, mas durante toda a sua vida profissional. Então, a tomada de decisão é o foco principal que nós já falamos e que ele segue as etapas do processo. O que é significativo, que chama atenção aqui? Que a equipe de enfermagem normalmente não valoriza o processo de enfermagem. O enfermeiro tem relatado esse tipo de coisa, não checa a prescrição, não desenvolve anotação a respeito do cuidado de enfermagem, dá mais importância para a prescrição médica do que da prescrição de enfermagem. Então, essas queixas são comuns pelo profissional. Por que isso normalmente acontece? Porque, às vezes, a equipe não entende ou não participa desse processo de tomada de decisão. Então, a partir do momento que o auxiliar e o técnico de enfermagem deixarem de ser aquele que só executa a etapa da implementação, que normalmente é o que nós propomos a eles, e ele começar a participar da coleta de informações e ser valorizado as informações que ele oferece, ele participar da discussão, da identificação do diagnóstico e da avaliação dos resultados, e também até da tomada de decisão das prescrições, então discutir na beira do leito quais são as ações prioritárias nesse momento, aí sim nós vamos conseguir uma participação e um entendimento maior da equipe. Então é importante que o profissional de nível médio seja inserido no processo de enfermagem, não apenas execute as ações. É importante isso. Em relação às etapas do processo, eu vou pontuar rapidamente algumas coisas. Na questão do levantamento de dados, que é o chamado histórico de enfermagem, né, que está previsto na resolução e é conhecido em função do modelo da Wanda Horta, que é o mais utilizado na nossa realidade brasileira. Então, o histórico de enfermagem ele é, na verdade, uma avaliação, um levantamento de dados. E esse histórico deve ser composto de acordo com as características daquele serviço, do perfil, né, dessa população que é atendida, do contexto clínico e dos aspectos estruturais e ambientais que envolvem esse cuidado. Então, cada serviço tem que pensar, o que vai constar no meu histórico? Por exemplo, se eu estou numa situação eu sou enfermeira da pronto atendimento, sala de emergência, o que tem que constar de histórico? Tem que constar informações de saneamento básico da vida desse indivíduo ou da atividade religiosa que ele faz? Não, num contexto de emergência, o que vai constar são informações que dizem respeito àquele aspecto, aquele perfil. O perfil é avaliar situações de risco de vida. Então, você vai fazer uma avaliação dos principais sistemas orgânicos e alguns elementos que dizem respeito a riscos que esse paciente tenha. Então, não cabe, né, fazer identificação de situações que não dizem respeito àquele contexto clínico. Então, os enfermeiros têm que sentar e, de acordo com da sua realidade, construir um instrumento que seja adequado. No diagnóstico de enfermagem, também, nós temos essa proposta de que o diagnóstico de enfermagem pode ser usado, a classificação da NANDA, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, ou outra classificação, ou não usar a classificação.
Porque, na verdade, o diagnóstico de enfermagem ele é também um momento intelectual, onde o enfermeiro está usando toda a sua competência de raciocínio clínico, toda a sua base de conhecimentos para julgar a situação, né? E avaliar quais são as ações mais adequadas para aquele contexto em que ele está, de atendimento, tá? Então, é uma atividade cognitiva e que o enfermeiro tem que só ter clareza de que no momento em que ele está fazendo o diagnóstico, ele não está identificando sinais e sintomas de doenças, ele não está fazendo diagnóstico de patologia. E normalmente é essa a visão que o enfermeiro tem, né? Na verdade, ele está avaliando quais são as respostas que aquele paciente, ou aquela comunidade, ou aquela família está apresentando a um contexto do processo de saúde e doença, seja ele um agravo da saúde ou seja ele uma condição de resposta favorável de manutenção da saúde. Então, é importante ter essa clareza na hora do diagnóstico. No planejamento de cuidados, é a etapa talvez mais importante do processo. Por quê? Porque está previsto na lei, na legislação, está descrito que é a atividade privativa do enfermeiro executar a prescrição de assistência de enfermagem. Então, esse é o momento que a lei nos obriga, nos coloca como responsabilidade privativa. Então, na hora da prescrição, ela pode ser feita de várias maneiras. Hoje, com prontuário eletrônico, ser feita de forma computadorizada, tudo ok, a documentação segue as regras normais, mas o importante é que ela seja feita dentro do que é previsto na regulamentação, completa, concisa e com uma informação clara e descritiva de o que deve ser feito em termos de ações de enfermagem, porque existe uma resposta, uma responsabilização legal sobre essas ações que o enfermeiro prescreve. A evolução de enfermagem é um momento também bastante complexo do ponto de vista intelectual para o enfermeiro. Por quê? Equivaleria à mesma situação em que ele está fazendo o diagnóstico. Ele tem que usar o raciocínio clínico para avaliar a situação, para fazer o diagnóstico. E depois, na evolução, ele avalia a questão de como esse paciente respondeu àquela identificação de problemas e aquelas ações de enfermagem que foram feitas. Ou seja, ele tem que fazer uma avaliação comparativa do que existia no paciente previamente, o que foi desenvolvido e como ele teve e quais resultados foram alcançados. Isso tem que ser feito de uma forma clara, sucinta e descritiva, o que não é uma tarefa fácil, porque você tem que colocar um quadro do paciente que está na sua cabeça enquanto informação e passar isso para o papel de uma forma objetiva, né? Então, isso também é uma instrumentalização que o enfermeiro precisa ter. Então, a diferença entre anotação e evolução normalmente tem sido uma dúvida para os profissionais. O que é anotação, o que é evolução, quem faz um, quem faz o outro. Então, é importante apontar que a anotação de enfermagem é feita por qualquer membro da equipe, inclusive o enfermeiro. Ela não é uma coisa realizada apenas pelo profissional de nível médio. Por quê? Porque a anotação se refere a uma informação bruta que aconteceu num determinado momento, que está sendo relatada ali enquanto um resultado de uma observação. O paciente, em determinado momento, apresentou tal situação, foi realizada tal ação. Então, é a pontuação de ações e de observações durante o cuidado do paciente, tá? A evolução, ela já tem uma outra característica, ela é uma avaliação reflexiva de como o paciente tem respondido às ações de enfermagem num determinado período de tempo. Normalmente, esse período de tempo é previsto em 24 horas pelo modelo hospitalar que é feito, o prontuário tem validade por 24 horas, a prescrição e a evolução. Mas, em outros cenários clínicos, como, por exemplo, consultas de enfermagem ambulatoriais, instituições de longa permanência, esse período de evolução vai variar de acordo com as necessidades do serviço e da clientela, e do perfil da clientela, ok? Hoje se preconiza, dentro do processo de enfermagem, a utilização das classificações de linguagem. Elas surgiram como uma tecnologia complementar ao processo de enfermagem, a partir do momento em que foram implantados os prontuários eletrônicos. Então, a linguagem padronizada é necessária para que ela se adapte à linguagem eletrônica e a comunicação seja possível
a nível da enfermagem de uma forma internacional. Então, hoje nós temos duas grandes classificações que estão sendo utilizadas e que estão em processo, na verdade, de construção, que é o sistema Nanda-Niknock e o sistema CIP, né? São classificações próximas entre elas, mas uma representa o modelo americano e canadense, a outra representa o modelo europeu. O Corém São Paulo não define qual classificação deve ser usada, e isso fica a critério da instituição avaliar aquela classificação que cabe melhor ao seu contexto, à sua realidade, aos seus profissionais, e isso deve ser montado de acordo com os seus recursos, tá? É necessário que essas classificações sejam discutidas e sejam feitas capacitações com os profissionais para que eles saibam como utilizar da forma mais adequada. Nesse sentido, então, o Corém São Paulo propõe, né, através dos seus grupos de trabalho, uma orientação e um suporte nessas discussões pelas instituições e por vocês, profissionais de enfermagem, tanto enfermeiros como auxiliares e técnicos. Para isso, né, os grupos de trabalho que começaram a ser desenvolvidos desde 2013, como nós referimos, eles têm produzido material escrito, que é esse material que é o guia do processo de enfermagem para a prática, é uma diretriz que foi elaborada pelo grupo de trabalho de SAI e que está disponível no site do Conselho para ser usado como uma referência pelos profissionais. Esse guia tem gerado, o grupo de trabalho tem dado continuidade nessa abordagem através do Corém Educação, propondo capacitações que vão ser disponibilizadas dentro do contexto da disponibilidade das subseções e do próprio Corém Educação. Nós ficamos à disposição de vocês para tirar dúvidas, para discutir o assunto no grupo de trabalho através do site do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, no sistema Fale Conosco, onde as dúvidas e os questionamentos podem ser desenvolvidos. E ficamos à disposição para qualquer demanda, estamos atendendo as instituições na forma de palestras, de cursos, e essa videoaula faz parte dessas estratégias, as quais nós gostaríamos que tivesse um resultado adequado no sentido de facilitar para vocês profissionais o uso do processo de enfermagem na prática. Muito obrigada pela atenção.